Olá, sou a professora Priscila. Dou aula na Escola Castelinho Educação Infantil, na sala nível 2 da manhã. Vamos conhecer um pouquinho do nosso trabalho durante esse ano? Educação Infantil 3, Matemática. Em matemática, trabalhamos sequência didática. Objetivo: interpretar e resolver situações problemas em favor da compreensão do significado da adição, números e operações. Utilizar diferentes instrumentos de forma arbitrária para medir trajetórias, grandezas e medidas e tratamento da informação. Descrever ou desenhar figuras geométricas, espaciais, para diferenciar entre elas as que rolam e as que não rolam, espaço e forma. Resolver situações-problema para identificar as regularidades entre elementos de uma mesma tabela, números e operações, e álgebra e funções. Estabelecer relações entre quantidades utilizando estratégias pessoais para somar ou subtrair. O jogo também faz parte da nossa sequência. Os jogos e brincadeiras permitem que as crianças estabeleçam relações diversas e numéricas, troquem informações e experiências, aprendam a esperar a sua vez. As crianças aprendem a lidar com as regras, conviver e favorecer um ambiente colaborativo, possibilitando inibir a competição e incentivar a colaboração. Linguagem. Em linguagem, trabalhamos com sequências didáticas, com textos, hora do texto, diálogo, exploração e descoberta e produção de texto, escuta, fala, pensamento e imaginação, ouvir e comparar as diferenças entre dois textos, destacando elementos descritivos, manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. Identificar gêneros textuais, reconhecendo as estratégias de configuração gráfica do portador com imagens. Levantar hipóteses sobre gêneros textuais vinculados em portadores conhecidos, reconhecendo a estratégia de observação gráfica ou leitura. Expressar-se por meio de linguagens como desenho, colagem, movimento corporal e teatro. Participar de momentos de cuidado de si e do outro ao se relacionar. Leitura de imagem, leitura com aplicação de estratégia de leitura, compreensão e interpretação escrita de texto. Em linguagem, as crianças aprendem a formular e responder perguntas sobre fatos de suas histórias narradas, com o mesmo título, identificando o que elas têm em comum. Comparar cenários, personagens e principais acontecimentos a fim de identificar diferenças. Criar histórias após os acontecimentos narrados em diferentes contextos. Expressar-se por meio de linguagens como a do desenho, do corpo, da música e do teatro. Expressar-se por meio de colagem ou da dobradura, livremente. Através da nossa sequência didática, as crianças aprendem a inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, alterações e ritmos. Criar e contar história oralmente com base em imagens ou temas sugeridos. Demonstrar controle adequado do uso do corpo em momentos de cuidado. Brincadeiras e jogos. Natureza e cultura. Em natureza e cultura, trabalhamos com duas sequências didáticas. Primeiro, o homem e a tecnologia. As crianças aprendem a relatar fatos interessantes sobre os primeiros habitantes e a confecção de alguns utensílios utilizados por eles, explorar relações de causa e efeito ao misturar argila com água e óleo, ouvir histórias elaborando e respondendo perguntas sobre os acontecimentos apresentados no texto escrito. A proposta gira ao redor do homem e da tecnologia, para, em seguida, apresentar os movimentos que o homem realiza desde os mais remotos tempos para atender suas necessidades, criando técnicas que contribuem para facilitar a vida na sociedade, na família e no trabalho. 2. O homem e a preservação do meio ambiente. Intenções educativas. Descobrir propriedades dos equipamentos de defesa utilizados nas florestas que contribuem para a preservação do meio ambiente.
identificar e selecionar fontes de informações para responder às questões sobre a natureza e a importância de preservá-las.